E se eu te dissesse que um dos personagens mais importantes para o plano de Deus foi praticamente apagado das páginas da história bíblica, abandonado no deserto, esquecido por seu próprio pai e ainda assim tornou-se pai de uma nação inteira? A história que vou te contar hoje revela como Deus enxerga aqueles que o mundo rejeita, como ele transforma a exclusão em propósito eterno. E como às vezes os verdadeiros protagonistas da fé são aqueles que mal aparecem nos capítulos principais. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Hoje, vamos mergulhar na história de um homem que talvez você nunca tenha prestado muita atenção, mas que carrega lições profundas sobre fé, identidade e o incrível plano de Deus para aqueles que são rejeitados. Quantas vezes você já se sentiu esquecido, deixado de lado enquanto outros recebiam todas as bênçãos e atenção? Na nossa jornada de hoje, veremos como Deus jamais esquece daqueles que o mundo descarta. E no final, você descobrirá uma verdade surpreendente sobre esse personagem que mudará para sempre sua forma de ler a Bíblia. Tudo começa com uma promessa. Deus havia prometido a Abrão, mais tarde chamado Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, com descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Mas havia um problema aparentemente insolúvel. Sarai, esposa de Abrão, era estéril. E os anos passavam. 10 anos, 20 anos. Os cabelos começavam a embranquecer, as rugas se aprofundavam e a promessa parecia cada vez mais distante. Imagine a angústia diária de Sarai. Cada mês trazia a dolorosa lembrança de sua incapacidade de gerar vida. Em uma cultura onde a fertilidade era sinal de bênção divina, sua situação era mais que uma frustração. Era uma humilhação pública. Cada nascimento na aldeia vizinha, cada anúncio de gravidez entre as servas, era como uma punhalada em seu coração já ferido. Foi neste momento de profundo desespero que Sarai tomou uma decisão que mudaria o curso da história bíblica. Talvez, pensou ela, Deus queira que eu encontre outra forma de cumprir sua promessa. Então, seguindo um costume comum na época, ofereceu sua serva egípcia, Hagar, como uma espécie de mãe substituta para Abrão. O que parecia ser apenas uma solução cultural para um problema de infertilidade acabaria gerando consequências por milênios. E aqui está o primeiro ensinamento profundo. Quando tentamos apressar os planos de Deus através de soluções humanas, frequentemente criamos problemas muito maiores do que imaginamos. Abrão concordou com o plano. Ele se deitou com Hagar e ela concebeu. Simples assim. O que ninguém esperava era a complexa teia de emoções que viria a seguir. Quando Hagar percebeu que estava grávida, algo mudou dentro dela. A serva, antes invisível, agora carregava o herdeiro do grande Abrão. Talvez pela primeira vez na vida, Hagar se viu como alguém importante. E isso a levou a olhar para Sarai com desprezo. Consegue imaginar a tensão dentro daquela tenda? A serva que antes apenas obedecia, agora andava com a cabeça erguida, talvez inconscientemente acariciando a barriga crescente na presença de sua senhora estéril. Cada olhar, cada gesto, cada suspiro de Hagar eram interpretados por Sarai como uma provocação. A inveja e o ciúme tomaram conta do coração de Sarai. O plano que ela mesma havia concebido agora se voltava contra ela. Em seu desespero, Sarai recorreu a Abrão. Tu és responsável pelo mal que estou sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços, e agora que ela sabe que está grávida, despreza-me. A resposta de Abrão nos revela muito sobre seu caráter naquele momento. Tua serva está em tuas mãos, faze com ela o que bem entenderes. Ele simplesmente lavou as mãos, abdicando de sua responsabilidade sobre Hagar e o filho que ela carregava. E aqui encontramos uma lição perturbadora.
Como é fácil para nós nos distanciarmos das consequências de nossas decisões quando elas se tornam dolorosas ou inconvenientes. Abrão falhou em proteger Agar e seu filho por nascer, assim como muitos de nós falhamos em assumir responsabilidade quando as situações se complicam. O que se seguiu foi um período de profundo sofrimento para Agar. Sarai a tratou com tamanha dureza que a serva, mesmo grávida, viu-se forçada a fugir para o deserto. Sozinha, desesperada, sem água suficiente e com um futuro incerto, Agar se encontrava à beira da morte quando algo extraordinário aconteceu. O anjo do Senhor a encontrou perto de uma fonte no deserto. Este momento é revolucionário na narrativa bíblica. Pense bem, a primeira aparição registrada do anjo do Senhor na Bíblia não é para Abraão, o grande patriarca, mas para Agar, uma escrava egípcia, estrangeira, mulher e fugitiva. E o que é ainda mais surpreendente, este anjo a chamou pelo nome. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Aquela que era vista apenas como uma função, uma propriedade, de repente é reconhecida como uma pessoa com identidade própria. E mais, Deus demonstrou que conhecia não apenas seu nome, mas sua história, sua dor e seu futuro. Quando parecia que ninguém no mundo se importava com Agar, Deus a viu. Quando ela estava prestes a morrer esquecida no deserto, Deus a encontrou. E aqui está uma verdade transformadora. Deus enxerga os invisíveis. Ele ouve os silenciados. Ele busca os abandonados. O anjo deu a Agar uma ordem surpreendente. Volta para tua senhora e submete-te a ela. Não era a resposta que ela esperava, certamente. Mas junto com esta ordem veio uma promessa extraordinária. Multiplicarei tanto os teus descendentes que não poderão ser contados. Agar recebeu algo que nem mesmo Abraão havia recebido até aquele momento. O nome do filho que estava por nascer. Chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael significa Deus ouve. Cada vez que Agar chamasse seu filho pelo nome, seria um lembrete vivo de que, no seu momento de maior desespero, Deus a ouviu. Profundamente tocada por este encontro, Agar deu a Deus um nome, El Roi, o Deus que vê. Ela declarou, vi aquele que me vê e ainda vivo. Agar compreendeu uma verdade teológica profunda. Ser verdadeiramente visto por Deus é uma experiência transformadora. Agar retornou e se submeteu a Sarai. Meses depois, ela deu à luz o filho de Abrão, e ele o chamou Ismael, como o anjo havia ordenado. Por 11 anos, Ismael foi o único filho de Abrão. Imagine o vínculo que deve ter se formado entre pai e filho durante esse tempo. Abrão via em Ismael o cumprimento da promessa divina. Quando Ismael tinha 13 anos, Deus apareceu novamente a Abrão. Reafirmou sua aliança, mudou seu nome para Abraão, pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara, princesa. E então veio o anúncio que mudaria tudo. Sara daria à luz um filho, que seria chamado Isaque, e seria através dele que a aliança divina se perpetuaria. Abraão, incrédulo com a ideia de que um homem de quase 100 anos e uma mulher de 90 poderiam ter um filho, riu. Então, pensando em Ismael, ele implorou, quem dera viva Ismael diante de ti. A resposta de Deus nos revela algo profundo sobre seus planos. Quanto a Ismael, eu o abençoarei, o farei fértil e o multiplicarei extraordinariamente. Será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Mas estabelecerei minha aliança com Isaque. Deus não rejeitou Ismael, mas tinha um plano específico para ele, diferente do plano para Isaque. Ambos eram importantes, ambos seriam abençoados, mas cada um tinha seu próprio caminho no plano divino. 1 ano depois, conforme prometido, Sara deu à luz Isaque. O impossível aconteceu. A estéril concebeu, a anciã amamentou, e a alegria inundou a tenda de Abraão. No entanto, essa alegria logo seria ofuscada por um conflito que culminaria na separação mais dolorosa da vida de Ismael. Quando Isaque foi desmamado, provavelmente com cerca de 3 anos,
Abraão organizou uma grande festa. Durante esta celebração, Sara viu algo que despertou sua ira. Ismael, agora um adolescente de aproximadamente 16 anos, estava zombando de Isaque. O texto hebraico usa a palavra metzachek, que pode significar desde uma brincadeira inocente até uma zombaria mais séria. Seja qual for a interpretação correta, a reação de Sara foi imediata e inflexível. Expulsa essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Essa exigência angustiou profundamente Abraão. O texto diz que o assunto desagradou muito a Abraão por causa de seu filho. Note bem, por causa de seu filho, não por causa de Agar. Ismael era seu primogênito, o menino que ele havia criado por 16 anos, o filho por quem ele havia implorado a Deus: quem dera viva Ismael diante de ti. Mas Deus interveio e disse a Abraão: não te preocupes por causa do menino e de tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por meio de Isaque será chamada a tua descendência. Quanto ao filho da serva, também farei dele uma nação, por ser tua descendência. Abraão enfrentou uma das decisões mais difíceis de sua vida. No dia seguinte, levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, colocou-os nos ombros de Agar, entregou-lhe o menino e os mandou embora. Pare por um momento e considere a crueldade desta cena. Um homem extremamente rico, com numerosos servos, rebanhos e posses, envia seu próprio filho para o deserto com apenas um odre de água e um pouco de pão. Não há registro de que tenha dado a Agar prata, animais ou qualquer outro recurso que garantisse sua sobrevivência, nem mesmo uma tenda para protegê-los do sol escaldante. E há algo ainda mais perturbador no texto. Abraão entregou-lhe o menino. Ismael tinha 16 anos, era um adolescente forte, mas o texto o retrata como um fardo que Abraão transferiu para os ombros de Agar. Simbolicamente, Abraão estava lavando suas mãos da responsabilidade paternal. Agar e Ismael vagaram pelo deserto de Berseba até que a água acabou. Desesperada, incapaz de assistir à morte lenta de seu filho por desidratação, Agar o colocou debaixo de um arbusto e se afastou à distância de um tiro de flecha, pois dizia: não quero ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. E aqui está a beleza desta história. Deus ouviu a voz do menino. Note bem, não diz que Deus ouviu o choro de Agar, embora certamente tenha ouvido. O texto enfatiza que foi a voz de Ismael que chegou aos ouvidos divinos. O nome Ismael, Deus ouve, cumpria-se naquele momento crucial. O anjo de Deus chamou Agar dos céus. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino que está ali. Levanta-te, ergue o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Encheu o odre e voltou para dar de beber ao filho. Uma vez que o perigo imediato havia passado, o texto nos diz que Deus estava com o menino, que cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Qual é o significado profundo deste episódio? Que Deus ouve o clamor dos rejeitados, dos abandonados, dos esquecidos. Que o plano de Deus para alguém não depende da aprovação ou do reconhecimento humano. E que Deus pode transformar um deserto de rejeição em um campo de propósito. Agar encontrou para Ismael uma esposa do Egito, sua terra natal. O texto bíblico não nos dá mais detalhes sobre a vida de Ismael até o momento da morte de Abraão, quando ele reaparece brevemente para enterrar seu pai ao lado de Isaque. Mas há uma informação preciosa. Ismael teve 12 filhos, exatamente como Deus havia prometido.
Estes 12 filhos se tornaram príncipes de suas tribos, habitando desde Avilá até Sur, na fronteira do Egito. E antes de morrer, aos 137 anos, Ismael viu seu irmão Isaque, seus 12 filhos e provavelmente muitos de seus netos, cumprindo-se nele a promessa de que seria uma grande nação. E agora, chegamos à parte mais fascinante e menos conhecida desta história, o extraordinário legado de Ismael que ecoa até os dias de hoje. Quando pensamos em Abraão, automaticamente o associamos a Isaque e a linhagem que eventualmente levaria a Davi e a Jesus Cristo. Raramente nos lembramos que Ismael também era filho de Abraão, também recebeu promessas divinas, também foi circuncidado como sinal da aliança e também foi abençoado para ser uma grande nação. Tradicionalmente, acredita-se que os árabes descendem de Ismael, assim como os judeus descendem de Isaque. Se esta tradição estiver correta, então Ismael é ancestral de centenas de milhões de pessoas vivas hoje. Seu impacto demográfico é incalculável. Mas há algo ainda mais extraordinário sobre Ismael que raramente é mencionado. No capítulo 21 de Gênesis, lemos que Deus estava com o menino. Esta frase, aparentemente simples, carrega um peso teológico imenso. É a mesma expressão usada para descrever a relação de Deus com José no Egito e com Davi em sua jornada para se tornar rei. Deus não apenas salvou Ismael da morte no deserto, ele esteve com ele, guiando seus passos, moldando seu caráter, preparando-o para o propósito ao qual havia sido chamado. E qual era esse propósito? Além de ser pai de uma grande nação, Ismael teve um papel profético significativo, mesmo que muitas vezes não reconhecido. Seu nome, Deus ouve, se tornaria um testemunho vivo para todas as gerações de que Deus está atento ao clamor dos oprimidos e responde a eles. Em uma cultura onde o primogênito tinha direitos especiais, Ismael foi privado de sua herança. Em uma sociedade onde a identidade estava ligada ao pai, ele foi expulso da casa paterna. Em um mundo onde conexões familiares significavam sobrevivência, ele foi enviado ao deserto com poucos recursos. E ainda assim, Deus o viu. Deus o ouviu. Deus esteve com ele. Há outro aspecto fascinante sobre Ismael que merece nossa atenção. No capítulo 25 de Gênesis, quando Abraão morre, lemos: seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela. Depois de décadas separados, os dois irmãos se reencontram para honrar seu pai. Não sabemos como foi esse reencontro. Não sabemos que palavras trocaram, se abraçaram ou se mantiveram distantes. Mas o fato de estarem juntos neste momento sugere algum tipo de reconciliação, ou pelo menos um respeito mútuo que transcendeu o trauma do passado. Quando olhamos para os paralelos entre Ismael e outros personagens bíblicos, descobrimos conexões surpreendentes. Como José, ele foi rejeitado por sua família, mas Deus estava com ele. Como Moisés, passou tempo no deserto antes de cumprir seu destino. E como Davi, foi um habilidoso arqueiro vivendo nas margens da sociedade antes de se tornar pai de uma dinastia. Há uma beleza poética no fato de que ambos os filhos de Abraão cumpriram seu propósito divino, cada um à sua maneira. Isaque como o filho da promessa, através de quem viria o Messias. Ismael como pai de uma grande nação e um lembrete vivo de que Deus vê, ouve e responde ao clamor dos rejeitados. E agora, chegamos a uma revelação extraordinária que poucos cristãos conhecem. Ismael não foi apenas o outro filho de Abraão. Ele tem uma conexão direta com Jesus Cristo, o Messias. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, lemos sobre a fuga da Sagrada Família para o Egito, quando Herodes buscava matar o menino Jesus. Este episódio cumpre a profecia de Oséias. Do Egito chamei o meu filho, mas há uma camada mais profunda aqui. Jesus, como Ismael, foi forçado a fugir para o deserto, dependendo da proteção divina para sobreviver.
Ambos foram ameaçados de morte na infância. Ambos cresceram longe de sua terra natal. E ambos cumpriram um propósito divino que transcendeu as circunstâncias de seu nascimento. Mais impressionante ainda é a conexão espiritual. No Evangelho de João, Jesus diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Se Abraão viu o dia de Cristo, é razoável supor que ele compartilhou essa esperança messiânica com ambos os seus filhos. Isso significa que Ismael pode ter carregado consigo, para o deserto e para sua descendência, a expectativa da vinda do Messias. A promessa do Salvador pode ter sido preservada não apenas através da linhagem de Isaque, mas também, de alguma forma, através dos descendentes de Ismael. E aqui está um pensamento revolucionário. E se Deus, em sua infinita sabedoria, planejou desde o início que tanto a linhagem de Isaque quanto a de Ismael tivessem papéis complementares na história da redenção humana? E se o aparente fracasso humano que resultou no nascimento de Ismael fosse, na verdade, parte do plano divino para alcançar todas as nações? Quando olhamos para o quadro completo, vemos que a história de Ismael não é uma nota de rodapé na narrativa bíblica. É um capítulo essencial que nos ensina sobre a justiça, a misericórdia e o plano abrangente de Deus que não deixa ninguém para trás. E há uma lição final, talvez a mais impactante de todas. Quando Sarai ofereceu Hagar a Abrão, quando Hagar desprezou sua senhora, quando Sarai a maltratou, quando Abraão a expulsou, cada um desses momentos parecia uma tragédia, um erro, uma falha humana que comprometeria o plano divino. Mas Deus, em sua soberania incomparável, transformou essas falhas humanas em oportunidades para manifestar sua glória. O que parecia ser um desvio no plano era, na verdade, uma extensão dele. O que parecia ser um erro humano era, na verdade, uma porta para a manifestação da graça divina. E isso nos traz uma esperança incrível. Seus erros, suas falhas, seus momentos de fraqueza não são o fim da sua história. Deus pode redimir até mesmo os capítulos mais dolorosos de sua vida e transformá-los em testemunhos de sua graça. Assim como fez com Ismael, Deus ouve seu clamor no deserto. Assim como fez com Agar, Deus vê você quando todos os outros olham para o lado. Assim como fez com o filho esquecido de Abraão, Deus pode transformar sua rejeição em um legado eterno. A história de Ismael nos ensina que não existem personagens secundários no grande plano de Deus. Cada vida tem propósito, cada pessoa é vista, cada clamor é ouvido. A revelação que prometi no início é esta: o filho esquecido nunca foi esquecido por Deus. Enquanto nós, humanos, frequentemente fixamos nossa atenção nos protagonistas óbvios da narrativa bíblica, Deus está igualmente envolvido nas histórias daqueles que parecem estar à margem. E se você se sente como Ismael hoje, rejeitado, expulso, vagando no deserto emocional ou espiritual, lembre-se do nome que Hagar deu a Deus: El Roi, o Deus que vê. Ele vê você, ele ouve seu clamor, e ele pode transformar seu deserto em um lugar de propósito divino. Aplique esta verdade em sua vida hoje. Pare de se ver através dos olhos daqueles que o rejeitaram. Comece a se enxergar através dos olhos de El Roi, o Deus que vê seu verdadeiro valor e potencial. Agora quero ouvir de você. Em qual área da sua vida você precisa lembrar que Deus vê você e ouve seu clamor? Compartilhe nos comentários abaixo. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que possa estar se sentindo esquecido ou rejeitado. Lembre-se de se inscrever no canal para mais conteúdos que transformam nossa compreensão da Palavra de Deus. Até o próximo Portal da Salvação, lembre-se, nos momentos mais solitários do seu deserto, você nunca está sozinho. El Roi, o Deus que vê, está com você.